Espírito Santo sobre toda a carne. Interessante que essa profecia foi há mais de 400 anos antes de Atos capítulo 2. Havia uma promessa, e a promessa era de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Pois bem, passamos um período interbíblico, um período chamado intertestamentário, que é os 400 anos de silêncio de Deus. Entramos em Mateus capítulo 3, onde João Batista é levantado como porta-voz para anunciar aquele que estava vindo, a saber, Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, nós vamos vendo se iniciando o ministério de Jesus, quando ele é batizado, vai para o deserto, ser tentado pelo diabo. João capítulo 2, Jesus inicia o seu ministério com o primeiro milagre, transformando a água em vinho. Jesus torna o seu ministério aqui durante 3 anos e meio. Atos capítulo 1, Lucas está dizendo que é Lucas que começa a escrever o Evangelho de Atos, que Jesus agora vai ter a sua ascensão, Jesus vai retornar ao céu, mas Jesus deixou uma promessa. Olha, a promessa de Atos 2:28 está de pé. Para que isso aconteça, vocês fiquem reunidos lá em Jerusalém, no cenáculo. Lucas disse no comecinho de Atos que eram quase 120 reunidos, esperando o cumprimento desta promessa. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus fez a promessa através da boca de Joel. A promessa começou, vou repetir, ela começou a ser cumprida em Atos capítulo 2. Por que, pastor, que ela começou a ser cumprida em Atos capítulo de número 2? Pois bem, vamos ler o texto. Atos capítulo 2 disse: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, da mesma maneira que nós estamos aqui. E de repente veio do céu não um vento, mas veio um som como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo chave, que é o 4, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha o que diz o texto: e estavam reunidos num lugar, debaixo de um propósito. Qual que era o propósito? Receber de Deus o Espírito Santo. Qual que era o propósito? Serem cheios do Espírito Santo. Igual nós estamos aqui no propósito, poderíamos estar, meus irmãos, em qualquer lugar, mas a Bíblia ensina, principalmente no Evangelho que escreveu Lucas capítulo 6, que quem vem com propósito sai com resposta. Nós estamos debaixo de um propósito aqui nessa noite, e por causa desse propósito Deus tem resposta para a nossa vida aqui. A promessa começou a ser cumprida em Atos capítulo 2, mas essa promessa ainda não teve fim, essa promessa ainda não acabou, essa promessa ainda não se findou. Por que que não acabou? Porque começaram a ser cheios lá em Atos capítulo 2, mas até hoje nós ainda estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Até hoje o Espírito Santo ainda está sendo derramado no meio da igreja. Até hoje nós ainda estamos sentindo o poder do Espírito Santo. Até hoje nós estamos vivenciando os frutos do Espírito Santo. Prova disso é que é quase 2 horas da manhã, já foi louvado aqui, você sentiu a presença, já foi ministrado aqui e você sentiu a presença, já estamos pregando e você está sentindo a presença. Tudo isso devido a quê? A presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós estamos falando em ser cheios do Espírito Santo, a vida do homem e a vida da mulher é classificada em 2 fases. A primeira fase é quando ela não tem o Espírito Santo. A segunda fase é ela se tornando uma nova criatura após o derramamento do Espírito Santo. Prova disso é que nós vamos olhar agora para a vida do apóstolo Pedro, antes de Atos capítulo 2. O homem ignorante, de poucas palavras, bruto, andava armado e resolvia as coisas na violência. Após a descida do Espírito Santo, nós vamos ver uma
Espírito na vida de Pedro. Atos capítulo 3, ele prega, agora pelo Espírito, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor, fruto do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo é transformado. Deixa eu repetir isso aqui para você: quem é cheio do Espírito Santo é transformado. Se você é cheio do Espírito Santo, você é um homem transformado, você é uma mulher transformada, você é um crente transformado. Atos capítulo de número 4, vão perder Pedro e vão perder a João, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Atos 4, versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar ao povo e começou a pregar aos anciões de Israel, e nada mais parava Pedro. Atos capítulo 5, agora os discípulos estão reunidos pregando a palavra debaixo do Espírito Santo. O interessante é que Atos capítulo 5, eles estão pregando e o versículo 12 diz: e muitos sinais e prodígios acontecia entre o povo pela mão dos apóstolos, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja cresceu, a obra cresceu debaixo do Espírito Santo. Agora interessante, irmãos, é aqui, ó, Atos 6. Atos 6 diz que a igreja cresceu debaixo da unção do Espírito Santo. E a igreja cresceu tanto que eles resolveram aumentar o número de obreiros. A Bíblia diz que eles vão eleger Estevão. Atos 6, versículo 8 diz que Estevão estava cheio de fé e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A gente precisa entender que onde há liberdade e liberação do Espírito Santo, a manifestação de sinais pelo Espírito. Não é manifestação de sinais pelo homem, é manifestação de sinais pelo Espírito Santo. Estevão está tão cheio do Espírito, Estevão está tão cheio da graça de Deus, que aonde Estevão está passando, diz a Bíblia, que aconteceu sinais, prodígios e maravilhas pelo Espírito. O que isso vai provocar? Vai provocar ciúmes, vai provocar inveja, porque geralmente quem tem incomoda quem não tem. Aleluia! Quem recebeu incomoda aquele que não recebeu. Não recebeu porque não buscou, porque a Bíblia diz: se buscar, acha. Aleluia. Se buscar, encontra. Vão se levantar contra o ministério de Estevão e vão planejar executá-lo diante do Sinédrio. Sinédrio, um grupo de 60 homens idosos que julgavam as causas morais e espirituais do povo. Condenaram Estevão. Vão matar Estevão, mas Estevão está cheio do Espírito. Estevão está dizendo: eu posso morrer aqui, mas eu estou vendo o que ninguém viu, eu estou contemplando o que ninguém contemplou, eu vou chegar aonde ninguém chegou da maneira que eu estou chegando. Vocês estão me tacando pedra, mas eu estou vendo os céus abertos, e eu estou vendo Jesus de braços abertos me esperando. Eu vou morrer aqui. Mataram Estevão, pegaram as roupas de Estevão, colocaram aos pés de um dos principais do Sinédrio. Qual era? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso recebeu as roupas de Estevão. Pulamos capítulo 8, capítulo 9. Saulo diz assim: eu gostei desse negócio de matar crente, matei Estevão, quero matar mais. Aí a Bíblia diz que Saulo vai pegar um decreto para ir em Damasco e exterminar os crentes que estão lá, prender os que sobraram, trazer para Jerusalém para matar diante do povo. Só que Atos capítulo 9 diz que quando Saulo arquitetou esse plano, Jesus chegou primeiro e desfez o projeto. Glória a Deus. Oh, glória. Isso aqui é profético. Olha o que Deus está dizendo. Satanás pode até arquitetar planos, ele pode até fazer decretos, ele pode até fazer projetos para destruir a tua vida, acabar com a tua casa, envergonhar a tua família e derrubar teu ministério.
Mas a Bíblia diz que enquanto ele está fazendo, Jesus chegou primeiro para desfazer. Eu estou sentindo a graça de Deus para dizer isso aqui, que projetos do inferno estão sendo destruídos aqui nesta madrugada. Mas uma madrugada não é fácil não, aqui é noite de peleja, é noite de luta. Você está lutando contra o teu cansaço, você está lutando contra o teu sono, você está lutando contra o teu próprio corpo, mas enquanto você está aqui lutando para Deus te dar vitória, Deus está dizendo pela palavra que decreto do diabo está sendo quebrado contra a tua vida, que o projeto do inferno está sendo destruído para o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Irmãos, Atos capítulo 9, depois que Deus quebrou o projeto, a Bíblia diz que Paulo se converteu. Ele passa 3 anos em Damasco, passa 3 anos no deserto, volta para Jerusalém, é rejeitado e volta para Tarso. Vamos falar um pouquinho. Atos capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, Atos 15. Ele vai fazer a sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé, junto com João Marcos, Timóteo e Lucas. Há um conflito entre eles nessa primeira viagem, projeto de Deus. Eles se separam. Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro. Começa a segunda viagem missionária de Paulo, Atos 16. Foi o texto que nós lemos. Deu tempo de chegar, graças a Deus. Aleluia. Atos 16, e o versículo 6 começa a dizer assim: e passando pela Frígia, segunda viagem de Paulo após a conversão em Atos 9, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo, vou repetir, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram em Mísia, tentaram ir por Bitínia, outro caminho, mas ainda assim o Espírito Santo barrou. Tendo passado por Mísia, desceram em Troade e ficaram lá. Pastor, não entendi, vou te explicar. O que Paulo está tentando fazer é ir para a Ásia. Fazer o quê? Pregar a palavra. Uma coisa boa, sim ou não? Sim. A intenção é boa, o projeto é bom, a vontade é boa, mas quem barrou não foi o diabo. Quem barrou não foi o homem. Quem barrou foi o Espírito Santo, que disse: vocês não vão, meu projeto é em outro lugar. Para entender melhor, escuta aqui. Vamos parar de espiritualizar tudo que dá errado e dizer que é culpa do diabo. Porque tem coisa na tua vida que está dando errado, não é culpa do homem nem do diabo. É Deus dizendo: não quero por aqui, tenho coisa melhor desse lado. Nem tudo que dá errado na sua vida, meu irmão, é culpa do diabo. Tem coisas que vão dar errado, tem portas que vão se fechar, tem coisas que não vão acontecer, mas é permissão de Deus, porque Ele tem algo melhor na frente para entregar para você. Eles não foram para a Ásia, mas aí a Bíblia diz que eles pararam em Troade, e durante a noite Paulo tem uma visão, aparece um varão macedônico para ele e diz: atravessa a Macedônia, vem e nos ajude. A Bíblia diz que eles atravessaram a Macedônia, chegaram na cidade por nome Filipos, uma pequena província romana, feita por Alexandre o Grande, que pertencia a Roma. Filipos não tem igreja, sinagoga, templo para adoração. Olha para onde Deus levou Paulo, para um lugar que não tem igreja, não tem templo, sinagoga, nem lugar da adoração. O que Paulo faz? Se aqui não tem igreja, se aqui não tem templo, se aqui não tem sinagoga, eu vou pregar nas ruas dessa cidade. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo começou a pregar nas ruas. Paulo está pregando nas ruas da Macedônia, diz Atos 16, que ele vai encontrar um grupo de mulheres que estão à beira do rio lavando roupa, e ele vai começar a pregar a palavra. E através da palavra que ele prega, havia uma mulher, por nome de Lídia, que não nasceu em Filipos, mas nasceu em Tiatira, que veio para Filipos, que é uma cidade comercial, para vender púrpura. Enquanto Paulo está pregando, aquela mulher ouviu a palavra e se converteu. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Ela se converteu pelo poder da palavra. Porque o que salva o homem
é a palavra. O que muda o homem é a palavra. Aonde estiver a palavra de Deus, pode ter certeza, vai haver mudança por causa da palavra. Porque a Bíblia diz em Hebreus 4, versículo 17, que essa palavra é viva. Se ela é viva, ela está produzindo vida para alguém. É pelo poder da palavra que o doente é curado. Foi pelo poder da palavra que Deus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Foi pelo poder da palavra em João 11 que Jesus chamou Lázaro pelo nome. Foi pelo poder da palavra que em Lucas capítulo 18 ele curou o cego Bartimeu à beira do caminho. Foi pelo poder da palavra que ele mandou Zaqueu descer em Lucas 19 e trouxe salvação para a casa dele. Foi pelo poder da palavra lá em João capítulo 2 que ele transformou a água em vinho. Foi pelo poder da palavra que em Marcos capítulo 2 ele curou o paralítico que desceu pelo telhado. Foi pelo poder da palavra lá em Marcos capítulo 10 que ele salvou todos que estavam ali. Foi pelo poder da palavra que a sogra de Pedro foi curada. Foi pelo poder da palavra que a tempestade se acalmou. Foi pelo poder da palavra que a sogra de Pedro foi curada. Tudo pelo poder da palavra. Escuta, a Lídia se converteu. A casa dela se converteu. O marido dela se converteu. Todos foram batizados. Começou então a igreja aos Filipenses, a igreja de Filipos, na casa de Lídia. Paulo volta para as ruas para pregar. Quando Paulo voltou para as ruas, eu estou falando de alguém cheio do Espírito Santo, apareceu uma jovem, adivinha, espírito de adivinhação, perseguindo a Paulo, dizendo uma verdade. Ela não está dizendo uma mentira, ela está dizendo uma verdade. Mas por que Paulo expulsou o demônio dela se ela está dizendo uma verdade? Porque quem tem o Espírito Santo não fica enganado. Deus sempre vai mostrar quem é e quem não é. Verdade, Deus. Deus sempre vai mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. O Espírito Santo sempre vai revelar quem vem dele e quem não vem. Aleluia. Paulo olhou para ela e disse: epa, na boca dela não é Deus que está falando. Aí a Bíblia diz que Paulo vai repreender e o espírito de adivinhação vai sair. Por causa disso, Paulo vai tomar 39 açoites. Silas também. Eu não sei, pastor, onde é que está Timóteo, onde é que está Lucas nessa hora, porque eles sumiram. Só está Paulo e Silas aqui. Eu acho que na hora que eles viram Paulo e Silas tomando uma surra, os dois, ó, vão me esconder. Porque a Bíblia não fala, os dois sumiram da história. É sempre assim, né? Enquanto uns apanham, outros correm. Mas tudo bem, e nada não. Apanhou 39 açoites, diz a história romana, que havia homens que quando chegava no 7º, no 8º açoite, já morria. Paulo tomou 39 açoites. Silas também. Prenderam eles por causa dessa jovem que foi liberta pelo Espírito Santo. Aí eles estão presos. E ó, a história diz, mas aqui não dá tempo da gente se aprofundar muito nisso, mas a história diz que essa prisão que eles estão é um lugar frio, escuro, é um lugar úmido, cheio de bicho, um lugar totalmente fedorento, porque eles faziam suas próprias necessidades aonde estavam, e os bichos e os vermes vinham comer. Agora imagina o homem com as costas abertas, igual Paulo estava, com as feridas expostas, e os ratos indo à noite lamber as feridas deles. Meu Deus. E olha, é nojento, mas é o que aconteceu. Que a gente não vai fantasiar, montar uma prisão bonita, igual ficou lá em Curitiba. Não! O negócio aqui era feio. Só que quando eles estão presos, eles estão cheios do Espírito Santo. Prenderam eles de tarde. Meu Deus. Mas quando foi se aproximando meia-noite, o texto que nós lemos, um disse para o outro: e aí? Vamos fazer o quê? Aí Paulo disse: não tem o que fazer. Preso nós já estamos. Condenado vamos ser. Pés e mãos amarrados. Os bichos comendo a gente. Lambendo as feridas. Os outros presos caçoando da gente e dizendo: e aí, onde é que está o meu de vocês? Meu Deus.
E aí, nós vamos fazer o quê? Eu acho que Silas quis fraquejar, que Silas era mais fraco. Mas aí Paulo diz assim: epa, peraí, eu conheço o homem, eu não o vi na cruz, mas eu ouvi a sua voz, e essa voz falou comigo. E essa voz falou para Ananias para orar por mim e eu ser cheio do Espírito Santo. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, Silas, já que está tudo dando errado mesmo, a nossa única opção é orar. Então eu canto, você louva, eu oro, você ministra aí. Paulo, mas quem é que vai nos ouvir? Não tem problema, a nossa parte nós vamos fazer. Vamos adorar, vamos cantar. Está doendo, está ferido, está sangrando, mas eu vou adorar. Aí eles começaram, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos apenas escutavam. Ô glória, olha que interessante isso aqui. Cadê o varão do teclado? Agora você pode vir, varão. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Oh, glória, é aqui que eu queria chegar, irmãos. Graças a Deus, cheguei antes das duas. Glória a Deus. Escuta. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e... Só cuidado, pastor. Vou repetir. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e... cantava, louvava. Aí a Bíblia diz, de repente veio um tão grande terremoto. Eu sei que você conhece. Terremoto vem de cima para baixo ou de baixo para cima? Opa! Então o terremoto começa embaixo, não? Então por que nós estamos esperando descer alguma coisa? Se Deus está dizendo, começa de baixo para cima. Glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo, é quase 2 horas da manhã. E você está esperando descer alguma coisa de cima. E Deus está dizendo, primeiro você entrega o que você tem embaixo, para depois eu entregar o que tem em cima. Primeiro você entrega o que você tem embaixo, para depois eu fazer de cima para baixo. A adoração primeiro é de baixo para cima, glória é de baixo para cima, louvor é de baixo para cima, adoração é de baixo para cima. E aí, pastor, e quando eu começar a adorar, aí Deus começa a mexer de baixo para cima. Olha o que Deus está dizendo. Se ainda assim você tiver coragem de adorar nessa noite, de baixo para cima, Deus vai mexer a estrutura de tudo. Ah não, chacoalha alguém aí do seu lado que está dormindo e diga, adoração é de baixo para cima. Diga assim, adoração é de baixo para cima. Oh, glória, se isso é verdade, eu vou começar a adorar Ele agora. Eu vou começar a adorar Ele agora. Eu vou mandar para agora. Eu estou cansado, mas eu estou adorando. Eu estou com dor, mas eu estou adorando. Eu estou com sono, mas eu estou adorando. Eu estou exausto, mas eu estou adorando. Porque eu entendi que quando eu mandar de baixo para cima, Deus vai mandar de cima para baixo. Quando eu mando de baixo para cima, o que acontece? Versículo 26. E se abriram as portas. Deixa eu profetizar na tua vida. Deus está dizendo, quando tu manda de baixo para cima, Deus começa a abrir portas que estavam fechadas na tua vida. Olha o que Deus está dizendo no meu coração. Ainda esse ano de 2022 não vai ser 2023, vai ser 2022. E quando você manda de baixo para cima, Deus está dizendo, eu estou abrindo todas as portas que estavam fechadas na tua vida. Eu estou abrindo as portas. E depois que as portas são abertas, aí o texto diz, e foram soltas as
prisões de togo. Olha aqui para mim, tudo que estava preso na tua vida, Deus vai começar a soltar. Quando anda de baixo para cima. Quando eu mandar de baixo para cima, o que estava fechado vai abrir, o que estava preso vai soltar. Aí o carcereiro chegou e disse: ai de mim, porque as portas se abriram, pastor, e todo mundo foi embora. Aí Paulo vai dizer para ele: segura a onda aí, irmão, não foi ninguém embora, está todo mundo aqui. Glória a Deus. Ei, eu dei glória quando eu entendi isso daqui. Sabe o que Deus me falou? Que aquilo que é teu não vai sair da tua mão. Pode balançar o tanto que quiser, pode chacoalhar o tanto que quiser, mas aquilo que é teu vai ficar no lugar certo. Satanás não vai tirar, o inimigo não vai roubar, o inimigo dessas almas, o caluniador não vai tirar. Deus vai abrir as portas, Deus vai soltar tudo que estava preso, e Deus está dizendo: o que é teu vai ficar na tua mão, o que é teu vai ficar na tua mão. Alguém vai dizer assim: pastor, mas eu prego melhor, mas eu canto melhor, mas eu faço melhor, mas eu sou melhor. Deus não quer saber se você é melhor. O que é teu é teu, e ninguém vai tirar. O carcereiro viu que Deus abriu a porta, que Deus soltou as prisões, e que tudo que estava fora do lugar ficou no lugar. Aí veio o maior milagre, porque o maior milagre não é terremoto. Escuta, o maior milagre é o que veio depois do terremoto. E o que aconteceu aqui depois do terremoto? O carcereiro chegou para ele e disse assim: rapaz, eu vi o que é ser cheio do Espírito, e eu te machuquei, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Eu te açoitei, e ainda assim tu orou e cantou por mim. Oh Paulo, me perdoa. E mais uma coisa, o que eu faço para me salvar? Aí Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus, Aleluia. e será salvos tu e a tua casa. Isso aqui é palavra profética, porque está tudo sendo chacoalhado e você não está entendendo. Você não está entendendo o vento soprando, a tempestade levantando, os alicerces se mexendo. E Deus está dizendo: eu estou mexendo com tudo mesmo. É porque eu tenho um plano de salvação para a tua casa. Você não entende porque o alicerce se mexeu, mas o alicerce se mexeu porque eu vou salvar a tua casa, vou salvar teu marido, vou salvar tua esposa, vou salvar teus filhos, vou salvar tua família. E você vai dizer: eu e a minha casa, nós servimos a Deus. Por favor, fica de pé comigo. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia diz: perto da meia-noite, eles oravam e cantavam. Aí eu fiquei com uma pergunta: que hino que eles cantavam? A ponto de estremecer a prisão. Pessoal, que hino que eles louvaram? Eu não sei que hino foi, mas se fosse hoje, eu acho que seria esse que ele está sonando aí, ó. E nesse hino que nós vamos cantar aqui agora, dá tempo, pastor? Nesse hino, Deus vai começar a chacoalhar coisas aqui, para trazer vitória sobre a sua vida. Cadê as irmãs que eu vou para me ajudar? Aleluia! Aleluia! Minhas lâmpadas estão acesas.
Senhor, eu só te espero.
presença